Bom, eu irei fazer essa pregação aqui e irei deixar como parte 4, que eu já venho pregando a respeito desse assunto aqui, com relação a esses seres, porque tudo começa através desses seres, que foram chamados de ETs, que foram chamados de alienígenas, mas agora o vice-presidente dos Estados Unidos falou dessa forma aqui, ó. O vice-presidente dos Estados Unidos afirma que os OVNIs são demônios e não aliens. Pois é. O mundo inteiro está sob o engano desses seres. Porque começa do Éden. Parte do Éden esse engano. E no Éden, eles arrebentam com o ser humano no Éden. Daí eu vou citar até essa passagem aqui, ó, do apóstolo Yohanan, que você conheceu como João. O nome dele é Yohanan. 1 Yohanan, capítulo 5, versículo 19. Ele vai dizer aqui: sabemos que somos de Yael e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o engano desses seres. Lembrando que isso aqui se trata de uma imagem ilustrativa, porque a capacidade desses seres para enganar é terrível. Tanto é que ele se camufla, ele se transfigura. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, que arrebentou com o ser humano no Éden. Eu já mostrei o que eles fizeram em outras pregações. Sugiro que assista. Nesta passagem aqui, Yohanan, capítulo 8, versículo 44, Yahshua está diante do sinédrio, desmascarando os falsos mestres. E daí ele vai falar: vós pertencei ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Preste atenção aqui no que ele está falando. Ele foi assassino desde o princípio, o diabo. Que dá-se esse nome, já falei, porque remete-se à oposição ao Criador, oposição à lei do Criador. Por quê? O engano do Éden ceifou o ser humano no Éden. Por isso, ele está reafirmando aqui: ele foi assassino desde o início e mentiroso desde o princípio. Esses seres, que são os seres da apostasia, da falsa crença, os seres da rebelião, que se rebelaram contra o Criador no Éden. Aqui em Ezequiel capítulo 28, versículo 16, vai dizer a respeito dele: por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste o teu coração de arrogância e brutalidade, e pecaste. Por este motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado do Criador. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da majestade das pedras fulgurantes. No versículo 13 vai falar que ele esteve no Éden. No Éden. E aqui, ó, por causa dos teus muitos negócios em toda a terra, ele saiu corrompendo tudo. Ele saiu corrompendo tudo. E o que ele fazia para corromper? Entregava riquezas. Riquezas. Entregava não, ele entrega riquezas. Tanto é que o próprio mestre, que é o próprio mestre, ele vai entregar os reinos deste mundo, para que o mestre se prostrasse e o adorasse. Ou seja, se prostrar e aceitasse todo engano dele. Por quê? Porque o próprio mestre, Yahshua, na sua majestade, o lançou sobre a terra. Agora é bom você saber disso, que quando o ser humano foi criado, já existia terra. A primeira criação do Criador foi esses seres. Então, ele saiu profanando tudo. E quando foi percebido que ele era um profano, estava fora
da sua lei primitiva, ele foi lançado profanado, ele foi lançado fora da lei do Criador. Por isso que ele está falando aqui, que lancei profanado o soberano da criação, o lançou profanado e humilhado para longe do monte sagrado, para longe do monte puro do Criador, onde também ele esteve, no Éden. E aqui também até fala, e pecaste. O pecado justamente é isso, é a transgressão da lei, como já mencionado em outras pregações. E vale ressaltar aqui, nada nem ninguém se compara ao Criador, nada nem ninguém. Mas alguém buscar se comparar ao Criador, já mostra que esse ser não é um ser fraco. E fazer o que ele fez, ele arrebentou com a criação do Criador. Mas ele, a árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, eles foi quem se arrebentaram. Aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, a palavra Apocalipse significa revelação. Já como também mencionado em outras pregações. Aqui diz, assim o grande dragão foi expulso para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, foram expulsos da sua posição de domínio. Eles estão sob domínio, eles vão ser expulsos e vão ser lançados na terra. Agora presta atenção aqui, ó, que engana o mundo inteiro. O mundo inteiro está debaixo do engano desses seres. Como eles são opositores da lei do Criador, se opuseram contra o Criador, eles saíram corrompendo tudo, profanando tudo, paganizando tudo, para deixar o ser humano perdido, cada vez mais distante do seu Criador e do caminho da verdade. Nessa passagem aqui, ó, que é onde o mestre vai para o deserto, que ele teve que ir para o deserto, Yahusha, porque, eu já falei sobre isso em outras pregações, a congregação, quando ele foi libertar o seu povo da terra do Egito, que a história do Egito já mencionado, como mencionado, representa o engano do mundo. O povo caiu no deserto, na astúcia dele. Então ele teve que ir para o deserto para vencê-lo. Tanto é aqui, ó, Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 8. Aqui diz, então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo e lhe propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a majestade desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Ó, esse prostrar aqui, o adorar, seria aceitar todo o engano dele. Todo o engano dele. Quebrou a cara, porque foi contra o soberano da criação, contra quem o expulsou do Éden, onde ele estava sobre o monte sagrado. O monte sagrado são os reis do Criador. Serão os reis aqui, que estarão aqui, desmascarando todo o engano dele. Os reis escolhidos pelo próprio Mestre, para vencê-lo, assim como ele venceu. Continuando aqui, versículo 8. Contudo, Yahusha lhe afirmou, está escrito, ao teu Criador Yahweh adorarás, e só a ele darás exaltação. Por que ele vai falar que é o teu Criador? Porque o Criador criou ele, só que ele se rebelou contra o Criador e arrastou um terço dos seres celestes. Tem até um filme aí que ele menciona a respeito, que ele quebrou a cara com o carpinteiro, ele chama de carpinteiro, e que o fracasso dele foi o carpinteiro no madeiro. A linguagem vai estar paganizada, vai estar com o nome de Deus, vai estar com o nome cruz, que o nome não é cruz, é madeiro. Porque quando o mestre veio, ele foi para o madeiro para mostrar que a morte não tem o domínio sobre a verdadeira vida. Tanto é que ele zomba, ele vai dizer, derruba esse templo e em 3 dias
ele estará erguido. Ele estava falando a respeito do corpo dele, da vida dele. Porque se esses seres, que são a morte, tivessem o poder de anular a vida, eles anulariam o poder do Criador dos vivos. Então, nessa passagem desse filme aqui também, ele vai falar até do evangelho das trevas. Porque distorceram tudo, saíram corrompendo tudo, depois do sacrifício do madeiro. Como Yahshua rejeitou as riquezas, saíram distorcendo tudo, corrompendo tudo. Colocaram até um impostor no lugar da verdade, que é o Jesus. O Jesus é o falso profeta. Por quê? Porque o seu nome não tem vínculo com a lei do Criador. Então, e tanto que esse evangelho das trevas, ele é pregado sobre o amor a este mundo e as riquezas, e o apego às riquezas deste mundo. Tudo que ele rejeitou e alertou para não colocar o coração nas coisas deste mundo. Então, o ator aqui, ele vai chamar até de evangelho das trevas. Porque eles colocaram tudo ao contrário. E assim as sinagogas de Satanás vêm fazendo isso através dos seus falsos mestres. E isso parte lá do último império da iniquidade, porque os falsos mestres lá, eles estavam vendendo até terreno no céu, tinham corrompido tudo, pegaram as escrituras, botaram debaixo do braço lá, esconderam, passaram um tempão com as escrituras, corromperam tudo, paganizaram tudo, e daí vem o evangelho das trevas, que é justamente o evangelho colocando o coração nas coisas deste mundo e amando este mundo, o qual é o evangelho das trevas, porque esse mundo é o mundo de trevas, o mundo do engano, o mundo da perversidade, que está sobre o domínio desses seres. Eu vou passar o trecho deste filme. Ele deu ao homem o livre-arbítrio porque queria o amor da criação dele. Mas se o homem não é livre, então o amor não tem valor, ou tem? Então, de um jeito carente, egoísta e patético, ele se condenou ao fracasso. Ué, mas se ele é Deus, ele já não deveria saber disso? Sim. É por isso que ele teve que trapacear. Meu mestre projetou todas as ferramentas imagináveis para destruir cada aspecto da criação do inimigo. E falhamos por causa do carpinteiro. Ele foi a pedra no nosso caminho. Nossa maior ameaça. Pensávamos que se pudéssemos eliminar ele, o mundo seria nosso para sempre. Mas não tínhamos ideia das consequências. A cruz foi nosso maior engano. Foi. Achamos que tínhamos perdido, James. Até que meu mestre percebeu que o homem ainda queria ser seu próprio Deus e servir a ninguém além de si mesmo. Enquanto isso, o carpinteiro exige que o preço pelo sofrimento dele seja que você se ajoelhe e adore ele. Assim como ao pai dele? Mas o evangelho das trevas vai corrigir nossos erros passados. Como? Eliminando o inimigo, endeusando o homem e levando meu mestre ao lugar de direito dele. E James, por servir como nosso mensageiro, meu mestre vai te oferecer o mundo e tudo que há nele, assim como ele ofereceu para o carpinteiro. Mas o carpinteiro disse não. Mas o carpinteiro nunca disse que essas coisas não poderiam ser dadas pelo meu mestre. Ele apenas recusou a oferta. E não se engane, James. Você não é carpinteiro. Então, compreendeu a mensagem do vídeo? Só vou ressaltar aqui que o mestre não pediu adoração, porque a adoração é dada ao Criador. Agora, o Criador é exaltado através do seu nome, porque ele é o herdeiro e representante da lei do Criador, isto é, do seu nome. Nele está contido o nome do Criador. Agora vai ter que se prostrar diante dele, sim, porque ele é o grande rei, o soberano da criação. Então a verdade ela tem que ser esclarecida mediante a lei da criação, porque jamais o mestre ele vai se manifestar fora da lei da criação. Nunca. Que isso foi corrompido para que
seja exercido ainda mais forte o evangelho das trevas, que o evangelho das trevas exalta o engano, exalta o paganismo colocado por esses seres. E esse paganismo, ele exalta o amor a este mundo e as riquezas deste mundo. Tudo que o mestre rejeitou e alertou para que não o fizesse. E daí quem pega essas riquezas oferecidas por ele, como esse mundo vem sendo regido por impérios da iniquidade, o último império da iniquidade é Roma. Roma pega essas riquezas e devasta o mundo inteiro. E hoje, Roma imperial é representada por Roma papal, que arrebentou nações do mundo inteiro através do catolicismo romano, que o seu clero pega as escrituras, fermenta, paganiza. Ele estava vendendo até terreno no céu, transforma em bíblias, em várias versões, para confundir e enganar ainda mais, e joga para as nações, até que todas as nações fiquem fermentadas. E daí toda a doutrinação vem através das suas sinagogas, os templos de pedras e tijolo, que é chamado como igrejas. E ainda vem o protestantismo, que está dentro do vinho da grande Babilônia, da grande prostituta. Então, para finalizar essa pregação aqui, mas eu vou fazer ainda outra parte, eu creio que vai ter mais uma ou duas partes, porque esse assunto ele é extenso, onde na última parte eu vou falar a respeito da lei do Criador que foi rejeitada neste mundo. Por isso que o caminho ele é estreito. E este mundo ele está sobre o evangelho das trevas, que o evangelho seria a boa nova do reino, mediante a lei do Criador. Mas como foi corrompido tudo, então está fora da lei do Criador e fora da palavra do Criador, totalmente ao contrário do que o mestre Yahshua ordenou. Então, por isso também que está escrito isso aqui, ó, Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Criador que fez os céus e a terra. Por quê? Porque o nome é o fundamento otorgado na lei da criação. Então, tudo vai ter que estar debaixo da lei do Criador. Tudo. Aí, vamos aqui para Ishaial, que você conheceu como Isaías, capítulo 2, versículo 11. Olha o que ele vai falar aqui. Os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba dos ímpios será destruída. Naquele dia, somente Yahweh será exaltado, porque tudo vai ter que estar debaixo da lei do Criador, como mencionado. Que os reis que entraram para governar, todos eles herdarão o nome do Criador, a lei do Criador. Então, não vai existir guerra, nada. Que a missão deles é preparar o reino, purificar o reino. Ficar tudo nos conforme como o Criador aceita. Sobre equidade. Aqui, Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Olha o que o profeta vai falar. Yahweh será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só rei, e o seu nome será o único nome. Por quê? O nome é o fundamento otorgado na lei da criação. E o que aconteceu? Esses seres saíram da condição primitiva, se rebelaram contra o Criador no Éden e corromperam tudo, profanaram tudo, paganizaram tudo. Por isso que as nações estão divididas, cada uma seguindo o seu próprio Deus, porque Deus é um nome de blasfêmia, que remete a uma potestade, por exemplo. Deus é um nome de blasfêmia, que remete a uma potestade. Daí que quando junta esses seres, aí dá-se esse nome também, deuses. E eles, como diz, saíram profanando tudo, paganizando tudo, corrompendo tudo, deixando cada vez mais o ser humano que foi expulso do reino do Criador, porque eles arrebentaram com o ser humano lá no Éden. O ser humano veio para esse mundo pagão, o mundo dos mortos, eu já mostrei o que este mundo é também. Eles saíram corrompendo tudo para deixar cada vez mais o ser humano fora da sua origem, da sua condição primitiva, fora do seu Criador e longe do reino do Criador. Então, isso aqui vai acontecer e tem que acontecer. E o tempo é chegado.